Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues trazendo para você que curte a nossa página no Facebook ou se você está vendo, tendo acesso a essa sacada no YouTube, para você que é inscrito no nosso canal, mais uma dica, mais uma técnica relacionada aí à nossa profissão. Ao longo do tempo, desenvolvendo ali as habilidades para fazer o amassado, em cada movimento que eu colocava, eu compreendia que antes mesmo de se ter 50 ferramentas, é extremamente importante você saber, com algumas poucas ferramentas, utilizá-las ali de 50 maneiras diferentes. E é exatamente esse o intuito dessa sacada, é demonstrar para você que com poucas ferramentas, você indo, usando ali o movimento certo, escolhendo o movimento ideal, você também é capaz de fazer um bom trabalho. No caso, o que a gente vai fazer é a porta de uma caminhonete, uma Maroc. Meu irmão acabou de desmontar, a gente vai dar uma geral nela. Geral nada mais é do que pequenos amassados, às vezes tem até um ou outro aí amassado maior, mas pelo carro todo. E no caso dessa sacada, você vai acompanhar a remoção do amassado dessa porta. Eu separei duas ferramentas. Uma que eu sempre uso, o intuito dela, a criação dela não foi feita para o martelinho de ouro, mas quando você compreende os fundamentos da nossa profissão, quando você compreende o que é preciso para se chegar no amassado, se conectá-lo ali na lata, pouco importa a ferramenta, ou pouco importa o desenho que a ferramenta tenha. O que realmente importa é o contato dela com a lata e a maneira que você coloca ela ali com a lata. Então está aqui uma espátula de borracheiro e uma alavanca também foi feita aqui na nossa oficina. Ela é um pouco mais curvada, assim, diferente da espátula de borracheiro. Às vezes ela não dobra, ela não entra na porta porque ela é totalmente reta. A alavanca já consegue fazer esse desenho e entrar aqui. Duas ferramentas, a porta ela está desmontada. Eu não vou pedir para o meu irmão fazer a remoção e colocar na bancada porque não tem necessidade. O amassado ele está numa parte legal para se trabalhar, eu tenho visualização, às vezes a sua dificuldade pode ser granulação, eu recebo muito essa pergunta. Pô, Wallace, a minha dificuldade, como eu faço para melhorar a granulação nos meus trabalhos, ou como eu faço para melhorar as ondulações, como eu faço para dar acabamento, enfim. Quanto mais você consegue enxergar do amassado, quanto mais você consegue visualizar, seja para levantar ou seja para tirar as ondulações, eu não tenho dúvida que melhor vai ser o resultado no trabalho que você estiver fazendo. Mais qualidade você vai conseguir colocar nesse trabalho. Às vezes o que te impede de melhorar, às vezes o que te impede de fazer um bom trabalho, como eu estava dizendo, é o simples fato de que você não está conseguindo enxergar. Você não consegue visualizar o amassado, você não consegue ter aquela percepção de se está fundo, o que fazer primeiro, ou às vezes pela ansiedade de colocar a ferramenta na lata e já ver o amassado sendo desfeito, você acaba escolhendo uma ferramenta que não é tão boa assim para levantar. Ela até levanta o amassado, mas não da maneira correta, não da maneira ideal. As primeiras alavancadas, os primeiros empurrões, eles estão completamente ligados lá no final, lá na demonstração do acabamento, daquela conexão do granulado, das ondulações. Então tenha paciência, aprenda a compreender isso. A gente está fazendo aulas ao vivo, essa semana, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, a gente vai para a nossa 4ª aula ao vivo. E nas 3 primeiras eu disse muito disso. É preciso dominar os fundamentos, é preciso ter a simplicidade. Às vezes você está com um número tremendo de ferramentas que até funcionam, eu diria que não funcionam, mas você não sabe como utilizá-las. Então, focando no simples, focando nos fundamentos, você também vai ser capaz de fazer um bom trabalho, entendendo como começar, entendendo como o amassado foi feito, posicionamento do amassado. Essas etapas todas influenciam lá no final do trabalho, não só colocar a ferramenta na lata e sair alavancando. Então vamos lá, chega de falar,
e vamos dar uma olhada no trabalho. Ó, como você percebe, a porta ela está toda desmontada, totalmente desmontada. Realmente essas portas de caminhonete ela vem um pouquinho suja, igual o caso dessa. Ó, a gente tem uma estrutura aqui no meio. Diria que não é nenhum reforço, deve ser para vibração. O reforço acho que tá meio que aqui na parte de baixo, eu não consigo focar nele, ó. Mas enfim, o amassado que a gente vai fazer, ele pegou nessa região de cima. Em boa parte dos carros, nessa região aqui de cima, existe uma travessa aqui, uma estrutura, eu acho que protege o vidro, dá mais rigidez ali para o vidro. E nesse carro, o bacana é que não tem isso, o que facilita um pouco a remoção do amassado, ó. O amassado pegou bem na parte de cima dela, não chegou a pegar na parte do vinco, uma parte que daria mais trabalho. Se ele tivesse pegado nessa região, a gente teria um pouco mais de dificuldade, teria que ser feita a remoção do vidro, tirar essa pestana. Eu poderia até fazer isso, eu não aconselho simplesmente baixar esse vidro e deixar ele aqui e ficar alavancando com alguma ferramenta por cima. Se você não tem um autocontrole, se você não tem uma boa sensibilidade aí desenvolvida, você acaba forçando, colocando a ferramenta no contato do vidro, pode acontecer de quebrar esse vidro aí e você acabar perdendo o trabalho. Então, como você consegue visualizar, esse é um amassado bem tensionado na região do meio, do centro dele. Não é uma simples ondulação. Ele pegou no meio do vinco da porta. Por onde eu começo esse amassado? Abaixando essa tensão, levantando ele. Essa pode ser a sua dúvida. Começo pelo desenho do vinco. Enfim, a primeira coisa a se fazer aqui é distensionar o meio. Você precisa, com uma ferramenta, puxar ou trazer esse meio, não se preocupando em já conectar ele na lata, não se preocupando em colocar ele totalmente na lata. É preciso levantar, quebrar essa pressão aqui do centro, desde a parte de cima até a de baixo, sem fazer muitos bicos, mas ao mesmo tempo eu não quero levantar aqui, já deixando o granulado totalmente conectado com a lata. Algumas pessoas o que fazem já é sair batendo esses vergões, ó. Quase todos os amassados formam isso ao redor dele, ó. Nesse caso aqui você consegue visualizar. Mas se a gente pega uma ferramenta, um martelinho de borracha, um pino, ou até mesmo o próprio martelinho e bate nessa região, o que a gente faz é empurrar isso daqui para a lata. Quando eu empurro essa conexão para a lata, quando eu empurro esse vergão para a lata, o que eu faço é deixar cada vez essa área mais rígida. Ó, é como se eu estivesse empurrando aqui, e o amassado ficando mais rígido, mais firme. E não é isso que eu quero trazer ele, puxar ele para a altura original, e aí depois sim devolver a resistência para a lata. Uma sacada bacana também, como você consegue perceber, apesar de ser um amassado, provavelmente abriram a porta aqui nessa altura, é difícil analisar o que aconteceu, é difícil ter a certeza do que pegou aqui, né? Mas eu tenho a certeza do sentido do desenho do amassado, como você consegue perceber. Independente do que tenha pegado, do que tenha feito essa batida, ele me deixou um desenho aqui, ó. E se você consegue notar, ou já notou, é um amassado de risco. Ó, ele tem a parte desde cima até a parte de baixo, como se fosse um amassado de risco. Lógico que a gente tem
contexto aqui, a gente tem uma parte mais abaulada, mais redonda, mas o sentido principal do amassado é um amassado de risco. Então esse é o posicionamento. Na sacada passada eu falei um pouco de como se começar um amassado de risco, como fazer um amassado de risco. E a principal técnica utilizada é essa, lâmpada no mesmo desenho do amassado. Eu não colocaria a lâmpada aqui, ó. Independente se eu estivesse olhando aqui, eu não colocaria a lâmpada dessa maneira. Aqui eu tenho uma visualização. Você consegue perceber. E aqui, a visualização correta para se começar esse amassado. Então vamos lá. Após ter entendido, talvez essa parte ela não seja tão significativa para você, mas se você não consegue colocar um resultado, você não consegue desenvolver um bom trabalho, é porque você está pulando essa etapa. Você não entende como o amassado foi feito, consequentemente você não entende como colocá-lo na lata, como resolver ali o problema. A primeira coisa que eu faço então, como eu disse, deixa eu só posicionar aqui. Pegar o aquecedor. Eu vou colocar uma fita na ponta da ferramenta. Vou começar usando a alavanca. Ela chega bem na região do amassado. Ó, aqui é como ela funciona pela parte de dentro. Só que o grande problema, se eu usar a alavanca, você vai focar aqui. Se eu usar a alavanca sem fita, o que pode acontecer é fazer pequenos bicos. Nas primeiras alavancadas eu preciso de uma pressão maior, de uma força maior. E como ela não tem fita, o contato da alavanca com a lata pode ocasionar ali pequenos bicos. Para evitar isso, é bem simples. Você percebe o tamanho da ponta aqui dela? Passando, algumas pessoas colocam uma borrachinha, outras enrolam fita como eu. Eu gosto de utilizar a fita, uma fita crepe. Eu acho que ela se molda ali com a lata. Com o movimento ela acaba se rompendo. Deixa eu só. Encontrar a ponta da fita aqui. Ó, quando eu passo uma fita aqui na ponta, o que eu faço? Deixa eu só focar bem. É aumentar o tamanho da cabeça da ponta dela. A fita estava meio... Ó. Eu aumento o contato que ela vai ter com a lata. Você vê que já não tem o contato do ferro. É importante fazer isso, porque nas primeiras alavancadas eu não quero fazer bicos, como eu disse. Então eu aqueço. Aquecer também. Deixa a lata um pouco mais maleável. Traz um pouco mais de segurança para empurrar. Ferramenta colocada. Eu já não saio empurrando. Eu sempre digo que não é um processo intuitivo. Ó, eu acho ali o centro do amassado.
E aí sim coloco a vou colocando a pressão na lata, ó. Na parte do vinco agora. Um movimento que eu faço com um pouquinho mais de força. Você já vê que fez uma pequena marcaçãozinha ali. Isso é a ilustração daquilo que eu disse. Eu vou levantando, não me preocupando em zerar já ele, mas ao mesmo tempo me preocupando em colocar ele na altura ideal da lata. Como não existe mais aquela pressão no centro, menos sempre vai ser mais. Menos força, menos ferramenta. Como toda a tensão já foi quebrada. E aqui tem um pouco daquilo que eu disse. Você consegue visualizar o redor do vinco. Deixa eu... A gente tem agora todo aquele vergão ao redor do amassado. A pressão central, ela já foi quebrada. E agora sim, eu quero deixar a lata mais dura. Eu quero deixar a lata com mais resistência. Você vê que eu não levanto ali até reconectar tudo para depois abaixar. Agora eu pego, deixa eu só pegar meu martelinho. Ó, é bom pegando de longe aqui. Você consegue visualizar a distância e o posicionamento da lâmpada também. Ó, agora com o martelinho eu reconecto esses pontos aqui. E com o mesmo princípio. Tanto quanto eu levanto, quanto agora nesse processo de abaixar, o que eu procuro em cada movimento, em cada batida, é colocá-lo na lata mesmo.
Soltei aquela tensão da parte de cima. Toda essa pressão foi totalmente quebrada. Vamos dar uma olhada. Ó. Eu já não tenho ondulação, tenho poucos pontos agora de granulação para mexer. Deixa eu só posicionar aqui. É isso, você precisa se atentar, como eu disse no início dessa sacada, a esses dois passos. Primeiro, você sempre vai distensionar o amassado, você sempre vai levantar ele, como você acabou de acompanhar. Eu levantei ele para agora, na sequência, abaixar aquele vergão. E quando eu abaixo esse vergão, é como se a lata fechasse. A lata estava aberta, é como se ela fechasse. E agora, cada movimento que eu der, independente se seja com essa alavanca, se seja com a alavanca que eu usei ali no início, eu já tiro a fita nesse processo. Deixa eu pegar ela aqui. A fita está aqui. Eu já tiro a fita para reduzir agora sim o contato da ponta da ferramenta com a lata e pegar aqueles mínimos granulados. Porque eu quebrei a resistência. Se eu não tivesse feito isso, o que eu teria que fazer agora seria muita mais força. Às vezes você fica fazendo uma pressão, uma força tremenda, por não entender essa simples quebra de resistência, por não entender essa simples quebra de pressão. Então essa é a sacada de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se tiver algum comentário, deixa aqui embaixo. Se você estiver vendo no Facebook, curte a nossa página. Se tiver algum comentário também, deixa aqui, aqui embaixo no vídeo. Se quiser participar das nossas aulas, elas são transmitidas toda terça-feira, às 8 horas no YouTube. É só você entrar no nosso canal, que vai estar sendo transmitida ali. Aulas com explicações como essa, que são tão importantes quanto aprender a visualizar, aprender a enxergar a nossa profissão fora aqui da oficina. Então essa é a sacada de hoje, mas antes de terminar, dá uma olhada aí no resultado, dá uma olhada aí como ficou esse trabalho. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today.